As primeiras escalas termométricas foram construídas de modo um tanto arbitrário. Há uma escala que nós usamos cotidianamente, que é a escala Celsius, de graus Celsius, também chamada de graus centígrados, que é baseada nas seguintes escolhas. A temperatura zero, escolhida como 0 graus Celsius, é a temperatura do gelo em equilíbrio térmico com a água, quando o gelo está derretendo no processo de liquefação do gelo, então o gelo em fusão, a temperatura é definida como 0 graus Celsius. E a temperatura da água, quando entra em ebulição, foi arbitrada por Celsius como sendo correspondendo a 100 graus. Então, como essa escala vai de 0 a 100, ela também é chamada de escala de graus centígrados. Há uma outra escala que ainda é usada, principalmente nos países de língua inglesa, que é a chamada escala Fahrenheit. Em que as escolhas são diferentes, e são uns números um tanto estranhos que foram escolhidos, mas essa é a escala adotada nos países de língua inglesa, ainda em grande medida, em que para o gelo no estado de fusão foi escolhida a temperatura, isso aqui é escala Celsius, essa é a escala Fahrenheit. Foi escolhido o número 32. E para a temperatura da água em ebulição, foi escolhida a temperatura de 212. Isso significa que entre a temperatura do gelo em fusão e a temperatura da água em ebulição, na escala Celsius foi escolhido um intervalo de 100 graus. E na escala Fahrenheit foi escolhido um intervalo de 180 graus. Então, aqui há um intervalo de temperaturas que na escala Fahrenheit é 180 graus e na escala Celsius é de 100 graus. Uma dada temperatura, se nós medimos a temperatura de alguma coisa, essa temperatura é uma característica daquela coisa. Agora, ela pode ser representada por números diferentes se nós usarmos um termômetro calibrado na escala Celsius ou usarmos um termômetro calibrado na escala Fahrenheit. Agora, como é que se obtém a relação entre os números que caracterizam aquela mesma temperatura nessas duas escalas diferentes? Suponhamos que a temperatura do objeto que está sendo medida corresponda, pelo termômetro na escala Celsius, a esse valor C. Nós fazemos a leitura no termômetro e vemos que marca C, tá bom? Na escala Celsius. Esse mesmo objeto, nessa mesma temperatura, vai, segundo o termômetro da escala Fahrenheit, apresentar uma temperatura representada por essa letra F, um número que é lido na escala do termômetro calibrado em graus Fahrenheit. Qual é a relação entre este número C e este número F? Isso pode ser determinado da seguinte maneira: como as duas escalas são lineares,
esta diferença aqui, C menos 0, deve representar uma fração desse intervalo total de temperatura entre gelo e fusão e água em ebulição, que esta diferença representa da diferença total entre temperatura de gelo em fusão e água em ebulição na escala Fahrenheit. Por exemplo, se esse ponto aqui estiver na metade dessa escala, o ponto F correspondente deve estar na metade também. Se isso aqui for 1/3 desse comprimento, isso aqui deve ser 1/3 desse comprimento total também, porque essas escalas são lineares, há uma correspondência linear entre elas. Portanto, a diferença de leitura entre o termômetro, né, a leitura do termômetro na temperatura lá medida do corpo, e a leitura que ele faria do gelo em fusão, que seria 0, então essa distância aqui, que corresponde a C graus Celsius, dividido por essa distância total, que são 100 graus Celsius, deve ser a mesma coisa que a razão entre essa distância aqui e a distância total entre temperatura de gelo e fusão e água em ebulição na escala Fahrenheit. Mas essa distância aqui, ó, é F menos 32. Porque o 0 da escala Fahrenheit está aqui por baixo. Tá? Então essa diferença aqui é F menos 32. E a distância total aqui é 180 na escala Fahrenheit. Essa equação que relaciona temperaturas na escala Celsius e na escala Fahrenheit costuma ser escrita como esse número aqui e esse tem um fator 20 em comum. Nós podemos multiplicar as duas equações por 20, os dois lados da equação por 20. Isso aqui dá C sobre 5 e no segundo membro da equação ficamos com F menos 32 sobre 9. Para uma dada temperatura em graus Fahrenheit, se nós quisermos saber qual é a temperatura correspondente em graus Celsius, aí nós multiplicamos essa equação por 5 para eliminar esse denominador aqui. Então nós ficamos multiplicando por 5 a equação. Isso dá C igual a 5 nonos de F menos 32. Ou, se quisermos o contrário, F em termos de C, para uma dada temperatura em graus Celsius, determinar qual é a temperatura Fahrenheit correspondente. Se nós multiplicarmos essa equação aqui por 9, para eliminar o denominador do segundo membro, nós vamos ficar com 9/5 de C igual a F menos 32, ou o que dá no mesmo, F é igual a 32 mais 9/5 de C. Suponha que um termômetro na escala Fahrenheit marque 30 graus. A que temperatura isso corresponde na escala Celsius? Na escala Celsius, por essa equação aqui, isso daria uma temperatura em graus Celsius 5 nonos de 30 menos 32. Isso aqui dá menos 10 nonos. Ou seja, isso é aproximadamente 1 grau abaixo de zero. Ou 1,1
grau abaixo de zero. Então, uma temperatura de 30 graus na escala Fahrenheit corresponderia a uma temperatura de menos 1,1 grau Celsius.